Olha, quem trabalha com direito processual penal aqui no Brasil, é comum ouvir falar dessa sensação, né? De estar meio perdido quase, sufocado por tanta regra, prazo, uma burocracia que, francamente, parece infinita. A teoria que a gente estuda muitas vezes parece tão longe da correria do dia a dia, nos fóruns, nas delegacias. Nossa, sem dúvida. E essa complexidade toda, não é só um incômodo, né? Ela traz consequências bem reais. Causa lentidão, pode afetar a própria qualidade da justiça. Quando as fontes que a gente viu apontam que, sei lá, 60% dos servidores se sentem sobrecarregados com a papelada toda, a gente não está falando só de estresse, né? É um cenário que aumenta, e muito, o risco de erros. Erros que podem ser graves. Exatamente. Por isso que a nossa ideia aqui, com essa análise do material, é justamente tentar entender como é que a gente pode navegar nesse sistema de um jeito mais, digamos, eficiente, Exato. mais assertivo. Como lidar com a pressão do tempo com recurso limitado, mas sem abrir mão da qualidade técnica. É quase como achar a saída de um labirinto, né? É. Pensa num inquérito policial cheio de detalhes e o relógio correndo. É isso. E o desafio fica maior porque cada processo tem suas particularidades, né? Cada um é um mundo. Tentar aplicar o Código de Processo Penal de forma, assim, automática, quase nunca dá certo. Por isso que dominar os fundamentos, sabe, a lógica por trás das regras, é muito mais importante do que só decorar artigo. Tem que pegar o espírito da lei para conseguir aplicar nessas situações tão diferentes. Entendi. Então não basta saber a lei de cor, tem que saber usar as ferramentas que o próprio sistema dá para garantir que ela seja aplicada do jeito certo. E um ponto que as fontes destacaram bastante foram as nulidades processuais, certo? Parece que é algo bem mais estratégico do que só um detalhezinho técnico para o advogado. Correto, correto. As nulidades, elas são mecanismos essenciais para controlar a legalidade e a justiça ali dentro do processo. São tipo uns freios de emergência contra erros graves, sabe? Uma nulidade é um vício, um defeito que contamina um ato ou, dependendo da gravidade, até o processo inteiro. O exemplo clássico, que sempre choca, é o da prova obtida ilegalmente. Certo. Prova ilícita é bem claro, tipo uma confissão sob tortura, algo assim. Mas o material também falava de nulidades por erros de procedimento talvez mais sutis. Sei lá, um ato feito fora do prazo pela acusação. Isso também tem força real na prática ou é mais difícil de colar? Olha, ótima pergunta. Embora a prova ilícita seja, assim, mais gritante, esses vícios de forma também podem gerar nulidades, sim, absolutas ou relativas, depende muito do prejuízo que causou para a defesa ou para a acusação e qual regra foi violada. Identificar um erro desses, tipo faltou intimar para um ato importante ou inverteram a ordem das fases do processo de um jeito que tumultuou tudo e saber argumentar isso do jeito certo, na hora certa, usando o recurso adequado, pode sim levar à anulação daquele ato ou de tudo que veio depois dele. O sucesso vai depender de conseguir mostrar o prejuízo e seguir as regras de como e quando alegar. É uma ferramenta poderosa para garantir o devido processo legal, sem dúvida. Entendi. Quer dizer, não é só achar uma brecha, mas usar as regras do jogo para ele ser justo. Faz sentido. E além dessas batalhas mais, digamos, jurídicas com as nulidades, as fontes também falaram de otimizações mais do dia a dia, né? Ferramentas mais pragmáticas para o fluxo de trabalho. Exato. O material fala muito sobre investir em organização, em método, coisas como checklists bem detalhados para cobrir todas as etapas de um recurso, de uma audiência, sabe? Para não esquecer nada. Falam também de softwares de gestão de processos, que não é só para controlar prazo, né? Ajuda a mapear documento, organizar prova, ter uma visão geral de vários casos ao mesmo tempo e, claro,
Se manter sempre atualizado sobre jurisprudência, mudança na lei, isso é básico, mas fundamental. Essas ferramentas de organização parecem básicas, né? Mas as fontes deram alguma pista do ganho real que elas trazem? Indicam se um escritório ou uma defensoria que implementou, por exemplo, um sistema de checklist mais rigoroso. Se eles notaram uma queda real nos erros ou se perderam menos prazos, algo concreto assim. Olha, estatística específica de um caso os materiais não trouxeram. Mas a lógica que eles apresentam é bem clara. Quando você sistematiza, você reduz a dependência da memória, alivia a sobrecarga mental. Ao diminuir a chance de erro por descuido, um prazo que passou batido, um documento essencial que ficou para trás, essas práticas acabam liberando tempo e energia para pensar na estratégia do caso, no que realmente importa. Isso não só alivia a pressão nos profissionais, mas contribui direto para um sistema mais ágil. Menos retrabalho por causa de nulidade que podia ser evitada, mais rapidez e, no fim, uma justiça potencialmente mais rápida. Mais justa e rápida para todo mundo. Faz todo sentido. Então, no fundo, o que essas fontes mostram para a gente é que para navegar bem no direito processual penal, você precisa de uma combinação, né? Precisa do domínio técnico para usar as ferramentas, como as nulidades, e da inteligência prática para otimizar a rotina. Não é só conhecer a lei, é saber aplicar ela bem, com estratégia, num sistema que a gente sabe que está sobrecarregado. Exatamente. É o conhecimento aplicado, sabe? Combinado com um método, com as ferramentas certas, é isso que permite superar os desafios. E é bom lembrar que cada profissional, quando busca essa eficiência e essa correção no seu trabalho, seja advogado, promotor, juiz, servidor, está, na verdade, contribuindo para a qualidade e para a legitimidade do sistema de justiça criminal como um todo. E isso, então, nos deixa com uma questão para pensar, né? Diante dessa pressão toda por eficiência, por agilidade, e, ao mesmo tempo, a necessidade que a gente não pode abrir mão de proteger direitos, garantias fundamentais, onde é que está o equilíbrio? Como é que a gente pode simplificar procedimentos, reduzir a burocracia no processo penal, sem correr o risco de enfraquecer as proteções essenciais para um julgamento justo? Fica aí a reflexão.